Quem cortou o cabelo de Sansão? Davi coroado rei. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante, o governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio e governou Israel em Jerusalém 33 anos. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo de 1 ao 5. 9. Davi vitorioso. O Senhor conduz o seu servo de vitória em vitória, dirige-o por um caminho em que, de etapa em etapa, ele tem sempre que aprender. Davi é descrito como sendo um homem de valor, chamando a atenção de Saul por sua habilidade como músico. Era um arpista, o que lhe rendeu um lugar no círculo real. Posteriormente, com as batalhas contra os filisteus, ficou conhecido como um grande guerreiro e Saul lhe deu sua filha Mical como esposa. Jonatas, o filho do rei, tornou-se amigo íntimo. Quanto à descrição de Davi como um homem de guerra, combateu os filisteus na cidade de Keilá. Mas, quando Saul o considerou um rebelde, fugiu para o deserto, um lugar à margem da sociedade. Davi reuniu um pequeno exército, dando início à sua vida mercenária, servindo como mercenário para os filisteus, o rei Aquis de Gate, e defendendo a cidade de Ziclag por 1 ano e 4 meses. Foi nessa época que Davi ganhou fama e tornou-se realmente um adversário para Saul como líder, e uma força a ser temida pelos filisteus, que até o chamaram de rei da terra. Podemos aproveitar as profundas lições que Davi recebeu quando o Senhor é consultado. Há triunfo quando Davi age por conta própria, há desastre. 8. Davi na derrota. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho, e aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher, e soube que era Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Segundo Samuel, capítulo 11, dos versículos 1 ao 5. O texto sagrado não trata de uma derrota militar, mas de uma queda moral. Davi deixou-se vencer pelo pecado. Assim colheu amargas consequências na família: lágrimas, luto, intrigas, homicídios, revolta declarada. 7. Davi no caminho de Cristo. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiro a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte: quando vocês ouvirem o toque da corneta,
digam: Absalão se tornou rei em Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda a boa fé. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Giló. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se querem escapar de Absalão, temos que fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos os que tiverem na cidade. 2 Samuel, capítulo 15, versículo do 9 ao 14. Davi confessou sua falta e reencontrou o seu Deus. Quando foi obrigado a fugir de seu filho Absalão, o Espírito Santo esteve nele. Percorreu o caminho de sofrimento que o Senhor Jesus seguiria, por sua vez, 10 séculos mais tarde. 2 Samuel, capítulo 15 até o 20, são capítulos movimentados, onde pouco a pouco a vitória muda de campo e onde Davi reconquista progressivamente o terreno perdido em Israel, estabelecendo de novo a unidade numa base de justiça e fé. 6. Davi no limiar da glória. Uma nota de triunfo ilumina o fim do livro. Gigantes são derrubados e vitórias são conseguidas graças ao devotamento dos fiéis soldados de Davi, no capítulo 21. O cântico de livramento do capítulo 22 faz-nos reencontrar as harmoniosas notas dos Salmos 18 e 144. Depois vem o quadro de honra dos valentes homens de Davi no capítulo 23. O capítulo 24 é consagrado em uma experiência profunda de Davi teve com o fim de seu reino, lá mesmo onde Abraão recebeu ratificações da promessa de Deus. Davi obteve a confirmação da aliança divina, em virtude da qual seu filho Salomão construirá naquele lugar exato o templo do Senhor. 5. Davi se torna cada vez maior. A reação de Davi à notícia da morte de Saul e de Jonatã revela seu sentimento por eles e por Deus. Em Hebrom, Davi é designado rei sobre a tribo de Israel. O filho de Saul, Isbosete, torna-se rei sobre o restante de Israel. Davi foi ficando cada vez maior e, aproximadamente 7 anos e meio mais tarde, torna-se rei sobre todo Israel. Davi captura Jerusalém dos jebuseus e faz dela a capital de seu reino. Sua primeira tentativa de transferir a Arca do Pacto para Jerusalém acaba em tragédia, mas a segunda tentativa é um sucesso. E Davi dança de alegria. Deus faz um pacto com ele para um reino. Ao passo que Deus continua a estar com Davi, ele subjuga seus inimigos. 4. Deus traz calamidade sobre seu ungido. Deus diz a Davi: eis que suscito contra ti uma calamidade provinda de sua própria casa, e hei de tomar as tuas esposas debaixo dos teus próprios olhos e dá-las a teu próximo, e ele se há de deitar com as tuas esposas sob os olhares deste sol. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 11. Qual o motivo dessas palavras? Tem a ver com o pecado de Davi com Batseba. Primeiro, o filho que Batseba dá à luz morre. Depois, a filha virgem de Davi, Tamar, é violentada pelo seu meio-irmão Aminon. Absalão assassina Aminon em vingança. Absalão conspira contra o próprio pai e aclama-se rei em Hebrom. Davi é forçado a fugir de Jerusalém. Absalão tem relações sexuais com 10 concubinas de seu pai, que ficaram para cuidar da sua casa.
em plena luz do dia. Davi volta ao seu reinado apenas depois da morte de Absalão. 13. Caímos na mão de Deus. Há uma fome de 3 anos devido à culpa de sangue em que Saul incorreu ao entregar os Gebionitas à morte. A fim de vingar essa culpa de sangue, os Gebionitas pedem 7 filhos de Saul para execução. Davi entrega-os nas mãos dos Gebionitas e a seca termina com a chegada de uma chuva torrencial. 4 gigantes filisteus vêm a cair pelas mãos de Davi e pela mão de seus servos. Davi comete um pecado grave ao ordenar um censo ilegal do povo. Ele se arrepende e escolhe cair na mão de Deus. Em resultado disso, 70.000 pessoas morrem de pestilência. Davi segue as ordens de Deus e o flagelo acaba. 2. Davi e Salomão. Batseba e Natã vão a Davi e obtêm seu acordo para coroar Salomão, filho de Batseba. De acordo com a promessa anterior feita por Davi, a revolta de Adonias é derrubada. Davi morre aos 70 anos de idade, após reinar por 7 anos como rei de Judá e 33 anos em Jerusalém. Em seu leito de morte, aconselha Salomão a andar nos caminhos de Deus e se vingar de seus inimigos. 1. Conclusão. O segundo rei de Israel mostrou-se um homem agradável ao coração de Deus. Davi nunca questionou suas normas justas e nunca procurou seguir um proceder independente de Deus. Toda vez que errava, Davi reconhecia seu pecado, aceitava a disciplina e corrigia seu proceder. Davi era um homem de integridade. Será que não é sinal de sabedoria fazer como ele, principalmente quando erramos? A história de Davi ilustra vividamente que reconhecer a soberania de Deus envolve aceitar seus padrões sobre o que é bom e o que é mal e esforçar-nos para agir em harmonia com eles, como pessoas íntegras. Isso é algo possível para nós. Como somos gratos pelas lições que aprendemos do livro de 2 Samuel, sem dúvida, a mensagem inspirada, contida em suas páginas, é viva e exerce poder. Davi chega ao término de sua carreira terrestre, mas a missão que Deus lhe confiara continuará sob o reinado de Salomão, que Deus elevará ao mais alto grau da glória terrestre. E aí, vocês gostaram dessas curiosidades? Já sabia de alguma dessas informações? Tem alguma que você aprendeu neste vídeo? Deixa nos comentários. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e fique na paz de Cristo. Todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e em seguida Aitofel era um dos conselheiros. Davi confessou sua falta e reencontrou a o filho de Saul, Isbofete. Davi captura Sua primeira tentativa de transferir
Davi dança de alegria. Depois, a filha virgem de Davi, Tamar, é violentada pelo seu meio-irmã. Primeiro, o filho de Batseba dá à luz. Filho de Batseba dá à luz, é doido, é? A história de Davi ilustra vividamente que reconhecer a soberania de Deus envolve Previously. Quem cortou o cabelo de Sansão? Ao contrário do que se acredita, quem cortou o cabelo de Sansão não foi Dalila, mas sim um homem. Ela só fez ele dormir em seu colo e em seguida chamou um homem para que cortasse as 7 tranças dele. O negócio é difícil demais. Pense um negócio que dá trabalho, vocês viram? E o povo não dá valor ainda.